É uma das perguntas mais frequentes e que mais geram debates acalorados nos corredores das igrejas, nos grupos de jovens e nas mesas de jantar de famílias cristãs. A questão parece simples, mas a resposta é profundamente complexa e cheia de nuances. Será que um cristão pode se tatuar? Fazer uma marca permanente na pele ofende a Deus? Essa é uma dúvida que assombra muitos que desejam expressar sua fé de maneiras criativas, mas que também carregam um profundo temor e respeito pelas Escrituras Sagradas. O medo do julgamento, tanto divino quanto humano, quando o debate sobre tatuagens surge em um contexto cristão, um versículo quase sempre é citado como a prova definitiva contra a prática. Trata-se de Levítico capítulo 19, versículo 28, que, em muitas traduções, diz algo como: pelos mortos não fareis incisões na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. À primeira vista, a proibição parece clara e direta. A ordem de não fazer marca alguma sobre o corpo parece encerrar a discussão. Muitos cristãos, sinceros e devotos, leem este texto e concluem, com razão aparente, que qualquer forma de tatuagem é uma desobediência direta a um mandamento explícito de Deus, e por isso deve ser evitada a todo custo. Para compreender a profundidade da proibição em Levítico, precisamos nos transportar para o mundo do Antigo Oriente Próximo. Naquela cultura, marcar o corpo não era uma simples escolha estética, como é predominantemente hoje. Era uma prática carregada de significado religioso e espiritual. As nações vizinhas de Israel, como o Egito e a Canaã, praticavam o que hoje chamamos de escarificação e tatuagem como parte de seus cultos de luto e adoração. Quando um ente querido morria, as pessoas faziam cortes profundos em sua pele como um sinal de dor e, em alguns casos, como uma oferenda de sangue para apaziguar os deuses do submundo. Essas marcas não eram apenas memoriais. Elas eram, muitas vezes, símbolos de propriedade e devoção a uma divindade específica. Assim como um fazendeiro marcava seu gado para indicar a quem pertencia, uma pessoa poderia se marcar com o símbolo de Baal, Aserá ou outro deus pagão, declarando sua submissão e pertencimento àquela entidade. A questão da tatuagem no cristianismo não possui uma resposta unânime, e teólogos e pensadores cristãos respeitados se posicionam em lados diferentes do debate. É importante ouvir essas vozes com respeito, pois elas refletem uma busca sincera por honrar a Deus. De um lado, temos aqueles que adotam uma visão mais cautelosa e restritiva. Teólogos como John MacArthur, por exemplo, tendem a enfatizar o princípio da santidade do corpo como templo do Espírito Santo, conforme está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Por outro lado, um número crescente de teólogos e pastores, como Mike R. e Francis Chan, oferece uma perspectiva diferente. Eles concordam que o contexto de Levítico capítulo 19, versículo 28, é a idolatria pagã e que, portanto, a proibição não se aplica diretamente às tatuagens modernas, que raramente têm essa conotação. A jornada da tatuagem através da história é fascinante e revela uma profunda transformação de significado. Como vimos, no contexto bíblico do Antigo Testamento, as marcas corporais estavam predominantemente ligadas a práticas idólatras, rituais de luto pagãos e marcas de propriedade de divindades estrangeiras. No entanto, nas últimas décadas, testemunhamos uma mudança cultural monumental. A tatuagem saiu das margens e se tornou uma forma de arte e expressão pessoal amplamente aceita e praticada por pessoas de todas as classes sociais, profissões e idades. Hoje, uma tatuagem pode significar uma infinidade de coisas. Pode ser uma homenagem a um ente querido, a celebração de uma conquista, um lembrete de uma luta superada, uma declaração de valores pessoais ou, cada vez mais, uma expressão visível e poderosa de fé. Em meio a debates sobre regras e rituais, a Bíblia consistentemente nos chama a olhar para um lugar mais profundo, o coração.
A essência da mensagem bíblica é que Deus está menos preocupado com nossa conformidade externa e mais interessado na atitude interna do nosso coração. Um dos momentos mais claros dessa verdade está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Quando o profeta Samuel estava prestes a ungir o novo rei de Israel, ele ficou impressionado com a aparência de Eliabe, o filho mais velho de Jessé. Mas Deus o corrigiu dizendo: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse princípio ressoa por toda a Escritura e é fortemente enfatizado por Jesus no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 15, versículo 11, Jesus confronta os fariseus, que estavam obcecados com as leis cerimoniais de pureza. Ele declara algo revolucionário: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Em todo o mundo, um número crescente de cristãos está usando a tatuagem como uma forma de contar a história da graça de Deus em suas vidas. Cada traço de tinta se torna um memorial permanente, um testemunho visível de uma verdade espiritual invisível. Pensemos em um jovem que lutou por anos contra o vício. Após encontrar a liberdade em Cristo, ele decide tatuar em seu pulso a palavra redimido, ou a referência de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Para ele, essa tatuagem não é um adorno estético, é um marco de sua libertação. É um lembrete diário de que seu passado foi lavado pelo sangue de Cristo e que ele não é mais escravo do pecado. Imagine uma mulher que sobreviveu a uma batalha contra uma doença grave. Em seu ombro, ela tatua uma pequena âncora com a referência de Hebreus capítulo 6, versículo 19, que descreve a esperança em Deus como âncora da alma, segura e firme. Toda vez que ela se olha no espelho, não vê apenas uma cicatriz da cirurgia, mas também o símbolo da esperança inabalável que a sustentou nos dias mais sombrios. Chegamos ao final de nossa jornada, e talvez você tenha mais perguntas do que quando começou. E isso é bom. O objetivo nunca foi fornecer uma resposta simples e universal, mas sim equipá-lo para uma reflexão pessoal, honesta e banhada em oração. A questão da tatuagem, como muitas outras áreas da vida cristã, não é preta no branco. É uma área cinzenta onde a sabedoria, a consciência e a motivação pessoal desempenham um papel crucial. Em vez de buscar uma regra que se aplique a todos, somos convidados a buscar o coração de Deus em um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Se você está considerando fazer uma tatuagem, o convite é para um profundo exame de coração. Pergunte a si mesmo com total sinceridade: por quê? É para a glória de Deus ou para a minha própria glória? É uma expressão de gratidão e fé ou um ato de conformidade com a cultura ou de rebelião? Estas são as perguntas que importam, e as respostas devem ser buscadas na presença de Deus através da leitura de sua palavra e da orientação do Espírito Santo. No final, a mensagem central do Evangelho nos chama para além das aparências. Deus não está procurando por pessoas com a pele perfeita, mas por corações quebrantados e contritos. Ele não julga pela tinta que cobre nosso corpo, mas pelo sangue de Cristo que cobre nossa alma. A verdadeira marca que nos define como cristãos não é uma tatuagem, mas o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque no final, Ele olha para o coração.